Filhos de Francisco. Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 60. Estamos abrindo a 5ª temporada dos Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por pai e Francisco por paizão. Nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank, com C mudo. No Twitter, Feed Francisco Podcast. Ou no YouTube, Filhos de Francisco Podcast. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas, educador há 34 anos. Já aumentou aí um ano a mais, né? Aliás, 2 anos a mais desde que começamos o podcast. Hoje moro na cidade de Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas, mas trabalho na rede municipal de Louveira, também no estado de São Paulo. Mas hoje mesmo eu estou gravando esse episódio de São José dos Campos, então estou paulistano para todo lado. Comigo, Gabriel Resgala Silva, psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e na retaguarda, nos inspirando e nos ajudando, Luiz Felipe Arbedo, psicólogo e professor de língua portuguesa, direto do Meier, no Rio de Janeiro. Gabriel, começando por você, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tema realmente que nós gostaríamos de falar há bastante tempo, embora já falamos sobre ele, mas hoje com mais aprofundamento, não é isso? Exatamente, né? É uma coisa que me inquieta, né? Que inquieta todo mundo há bastante tempo, mas agora que muita gente está ficando mais atento a isso, né? Que é a situação social e psicológica mesmo de tanta gente ao nosso redor, especificamente desse povo que fez isso tudo em Brasília aí, né? O que está gerando isso tudo? Como a gente foi chegar nesse ponto? Como ter um início de explicação para isso tudo e o que fazer daqui para frente, né? Em relação à situação tão triste que a gente está vivendo. O nosso tema começa pelas ações terroristas do dia 8 de janeiro em Brasília. Pesquisa divulgada no dia 11 deste mês de janeiro, do Datafolha, indicou que 64% dos brasileiros acreditavam que o presidente Lula conseguirá controlar estas ações. 29% não acreditavam que os atos de vandalismo conseguiriam ser contidos. E perguntado se o governo federal agiu corretamente no enfrentamento aos atos terroristas, apenas 14% reprovaram as ações do governo, índice que sobe para 32% entre os eleitores de Jair Bolsonaro. A partir da lista divulgada na manhã do dia 11 de janeiro sobre os detidos em Brasília por cometer atos de vandalismo contra o patrimônio público e se envolver naquelas ações contra a ordem democrática, foi possível traçar um perfil inicial da base fanática desse extremismo de direita. As idades mínimas e máximas estão no intervalo de 19 a 72 anos, sendo 84,5% das pessoas nasceram entre 1960 e 1990 e 64% nasceram entre 1960 e 80. O mais impressionante é que a idade média das mulheres é de 49 anos e a dos homens 44 anos. Estamos diante de uma militância extremista com idade avançada, algo pouco usual nas mobilizações da extrema-direita mundial, o que teria levado idosos a se engajarem em atentados contra a ordem democrática. Quem levantou esse tema na internet, repercutiu na mídia e vai falar para nós sobre isso, melhor dizendo, é Rudá Guedes Moisés Salerno Rudá Risse, que nascido em Tupã. Aliás, Tupã é uma cidade muito envolvida nessas manifestações de 8 de janeiro, Rudá fala sobre isso. Ele é cientista político formado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, na década de 80, com mestrado em Ciência Política pela Unicamp, doutor em Ciências Sociais pela mesma instituição. Especialista em educação, é diretor do Instituto Cultiva, uma instituição do terceiro setor que trabalha com políticas públicas. Ele esteve conosco já 3 vezes, no episódio 19, quando falou do Papa Francisco e o Pacto pela Educação, no episódio 26, a volta às aulas em meio à pandemia, e no episódio 45, sobre a crise do sindicalismo. Rudá, muito obrigado pela sua presença conosco mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Você escreveu 2 livros recentemente sobre essa questão da ascensão do fascismo brasileiro e trouxe à tona esse tema tão interessante sobre essa questão dessa revolta dos bagrinhos, mas bagrinhos já idosos, né? As barbas do bagrinho já brancas. O que é isso que aconteceu, Rudá? Por que essa revolta? Obrigado por estar conosco. Bassoli, Gabriel, obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui. Pois é, então, a gente tem 2 movimentos, né? Um movimento que é o ambiente, que foi criado, de uma profunda excitação no Brasil, que ele ganha um volume muito grande a partir de 2015, com a Operação Lava Jato, que muita gente achava que ia passar o país a limpo, começou a passar tanta borracha que quase acabou com o Brasil, né? Quase que nós saímos do mapa. Era uma articulação, hoje a gente sabe, com grande intervenção do Ministério da Justiça dos Estados Unidos. O jornal Le Monde da França publicou pelo menos 3 matérias dando nomes, data, dia, local, horário de reuniões do Ministério da Justiça em Curitiba com a equipe do Dallagnol, em que eles indicavam que empresas que eles queriam que o Dallagnol e os seus apaniguados atacassem, porque elas faziam concorrência às empresas norte-americanas. Né? Então, isso eles fizeram também na França e estão fazendo agora na Alemanha. Na França, eles praticamente destruíram 1/3 da Alstom, que inclusive foi contratada para fazer a expansão do metrô na cidade de São Paulo. Bom, isso está tudo registrado em livro, documentos, artigos de jornal. Então, primeiro foi o ambiente macartista, né? Lembrando que macartismo foi um movimento de uma década, da década de 1950 nos Estados Unidos, em que se fizeram caça às bruxas, primeiro atacando, olha que coisa que não existe coincidência, né? Na extrema-direita, atacando professores que estariam doutrinando alunos em sala de aula, depois passou para o meio artístico, começaram então a prender artistas, diretores de cinema e assim por diante. E só 10 anos depois que todas as prisões e todos os atos autoritários dos Estados Unidos foram desfeitos, né? Mas demorou uma década de caça às bruxas, né? O clima de caça às bruxas, o macartismo brasileiro é o do Lava Jato, é o lavajatismo. Bom, essa é uma história. Só que teve uma segunda história, que foi um trabalho do grupo bolsonarista. Então, nós já estamos chegando em 2018. É um trabalho muito interessante, importante, inovador, feito de maneira descentralizada, não orgânico, isso é tudo novo para a gente nas ciências sociais, para agitar e organizar pessoas desavisadas, aqueles que se autodenominavam cidadãos de bem, para poder, nos grupos de WhatsApp, em células, não todos, obviamente, né? Em células evangélicas, então o papel dos coordenadores de célula é muito mais importante do ponto de vista político do que do pastor, e Telegram, além de com juventude pegar aqueles sites da internet profunda, né? Tipo a organização do 4chan, 8chan e tal, eles fizeram um trabalho muito bem organizado através do perfil de cada pessoa que primeiro no Facebook, depois porque era assim nos Estados Unidos com o Trump, né, com o Steve Bannon, e depois eles foram para esses grupos mais comunitaristas, fechados, né? Eles a partir daí eles tinham eles organizavam informações para cada um dos 3 perfis que eles buscavam. E a partir daí começou a fazer uma lavagem cerebral em milhões de brasileiros, como foi feito na Alemanha com o Hitler. Então, nós estamos, talvez, vivendo um dos fenômenos mundiais da extrema-direita mais importantes da história moderna e, com certeza, desse século, junto com o trumpismo, talvez tenha sido a mobilização e a organização mais impactante e que merece muito estudo. Nós não vamos nos livrar desse extremismo na próxima década, pode ter certeza, porque ela virou cultura, né? São 8 anos agora de agitação de extrema-direita no Brasil.
Gabriel? Acho que eu falei algo tão impactante que vocês desmaiaram. Não, não. Assim, é sempre impactante isso tudo, né? A gente se deparar com isso, né? Há bastante tempo que a gente vê isso assim, mas uma coisa que o Luiz já adiantou um pouco e que você também colocou nos seus artigos é como chama atenção o fato de aqui no Brasil grande parte desses extremistas serem idosos, né? Então isso até gera muitas piadas, né? Inclusive, uma parte grande das pessoas que foram apreendidas lá em Brasília, depois daqueles atos golpistas lá, foram dispensadas no primeiro momento, segundo a justiça, por questões humanitárias, né? Por excesso de idade. Então, se não me engano, foram uns 400, 500 que nem chegaram a ser presos, eles saíram de cara com a tornozeleira eletrônica lá, nem chegaram para a cadeia mesmo, né? Já desmentindo boa parte das fake news que rolam aí, né? Que, olha, estão prendendo muitos idosos e tal. Mas então, queria saber de você, assim, por que você acha que aqui no Brasil, especificamente, diferente de outros países, tantas pessoas idosas se envolveram nisso? Bom, vamos por parte. Em primeiro lugar, porque elas foram trabalhadas nesse período que eu falei, com mensagens articuladas com aquilo que se chama hoje, em comunicação de massa, de metapolítica. O que quer dizer isso? Através de informações que você tinha disponíveis nos algoritmos, nas redes sociais, começou muito o trabalho com o Facebook, você sabe, são programas que capturam todos os gostos que a gente vai colocando na internet, né? Então ele fala, eu vou falar o meu caso, eu sou corintiano, gosto de vinho e não sei o que tal. Isso vai criando um perfil e aquela empresa ou aquele grupo político que quer trabalhar com um determinado perfil, basta criar um filtro. Por exemplo, quero falar só com gente que gosta de comprar sapato, né? Seja masculino, seja feminino. E aí o que é a meta política? Você começa, obviamente que você quer gente que, no caso deles, né, que seja antipetista e que goste de sapato. Então ele atrai essas pessoas, enviando mensagem para depois convidá-las para entrar em grupo de WhatsApp ou Telegram. E essas pessoas começam a receber informações de sapatos do mundo inteiro, cores de sapato, acessórios que combinam, ou vestido que combina com o sapato e assim por diante, até que começa o debate da campanha presidencial do ano passado, e em determinado momento a Rede Globo começa a entrevistar candidato, e no dia que o Lula vai na televisão, tá na bancada do lado oposto dele o Bonner e a. Como é que chama mesmo? Renata Vasconcelos. Renata Vasconcelos. E aí, em determinado momento, a Renata Vasconcelos cruza a perna e, nesse momento, os técnicos de comunicação dessas redes bolsonaristas, eles fotografam, eles fazem um print da tela e colocam nesses grupos, por exemplo, de sapato, que pessoas que não falam nunca de política falam, olha que interessante, olha a cor do sapato da Renata. E a cor é vermelha. Eles não falam nada. A partir daí, o grupo entra em excitação e começa a falar, é por isso que eles estão tratando o Lula tão bem. É porque ela é comunista, ela é do PT. Então, vocês estão vendo que é um trabalho de semiótica, é um trabalho de subjetividade muito sofisticado, que o Brasil não estava acostumado com isso. Eles ficaram trabalhando isso, eu citei o caso das eleições do ano passado, mas eles vêm trabalhando isso há pelo menos 5 anos nas redes sociais, que aflorou em 2018 na campanha, mas eles já vinham trabalhando isso. E esse pessoal desavisado, em primeiro lugar, entra nesses grupos de excitação que muitos deles se transformam em câmara de eco, que é um nome técnico que os Estados Unidos usa para explicar informações que são bombardeadas numa comunidade diuturnamente, mas com vários formatos, é vídeo, é musiquinha, é entrevista, é matéria de jornal do exterior, de tal maneira que parece que o mundo é aquilo que está sendo falado naquele grupo. Por isso que é eco. É eco porque você não ouve outra voz, senão aquela do início do dia que vai até a noite. Isso é lavagem cerebral.
Só muitos estudos mostrando que isso é lavagem cerebral. De tal maneira que chega um momento que as pessoas que estão nesses grupos acham que a realidade é, na verdade, construída, é mentira. E aquilo que eles estão vendo, muitas vezes fake news, é a verdade. Bom, esse é um lado. Qual é o outro lado? Para não falar muito, um dos estudos mais interessantes mostrando a vinculação de nerds ou velhos, idosos, em movimentos extremistas, a principal motivação é o tédio crônico. Ou seja, são pessoas que não têm mais aventura nenhuma na vida, elas no máximo ficam discutindo qual é a marca de chá mais importante para tomar à noite com bolachinha. Eles não querem viver assim, eles não querem estar perto da morte ou achar que é uma peça sobressalente. E eles estão aguardando algum tipo de sinal, de possibilidade, para a vida ter mais sentido. Eu cheguei a fazer algumas entrevistas com esse pessoal de terceira idade, principalmente no movimento sindical de serviço público. Por quê? O movimento sindical está mudando muito no Brasil, está aumentando o papel dos sindicatos de servidor público, muito mais importantes hoje do que os da iniciativa privada, de empresas privadas, e mais do que isso, está aumentando a participação de aposentados, inclusive nas direções sindicais, porque eles têm mais tempo. E eu, entrevistando vários desses sindicalizados da terceira idade, teve um momento que eu achei muito engraçado, que eles falavam assim: Rudá, o jeito que o Brasil trata a gente é uma coisa de deixar você muito irritado. Sabe por quê? Porque eu vou te falar o que normalmente oferecem para a gente de pacote. É pacote de ônibus, desses ônibus de turismo. A gente entra lá, fica tocando uma musiquinha, eles colocam um carteado para a gente ficar jogando dentro do ônibus, lá na parte de baixo. Aí a gente chega sempre numa cidade do Circuito das Águas. Se é no Sudeste, é São Paulo ou é Minas Gerais. É São Lourenço, Poços de Caldas, é Águas... Caxambu. É isso aí. Aí o que a gente faz? A gente sai, vai pro apartamento do hotel, aí a gente toma banho, desce, vai para um salão de festa e eles servem, sabe o que, Rudá? Sopa. Acho porque eles acham que todos nós somos desdentados. Aí serve sempre sopinha. Desculpa eu rir. Sopinha mas de leite. A descrição é essa mesmo, né? E depois, invariavelmente, começa um baile da terceira idade, ou baile da saudade. É o fim da picada. Ou da melhor idade, se quiser ser politicamente correto ainda. Sabe? Aí eu segurava o riso e falava, mas o que vocês acham que poderia ser mais emocionante? Falava, você viu aquele filme sobre vinhedo na Califórnia? Eu nem me lembro o nome, mas eu tinha assistido. Falei, então, por que não pegam e a gente faz uma visita, sei lá para cima no Nordeste, que agora tem produção de fruta, de uva e de vinho, ou então no sul do Brasil. Vamos pegar cada dia numa cidade, vamos dormir num hotel dentro do vinhedo, vamos provar vários vinhos, vamos ficar bêbado, pelo amor de Deus. A vida está aí para a gente... Entenderam? O primeiro problema é que o Brasil não trata idoso como ser humano. Trata como uma pessoa que está numa fase terminal da vida. Assim, meio que uma coisa de compaixão, sabe? Mas ele é café com leite. Se é mulher, a situação é pior. Porque, além de tudo, o machismo brasileiro impede que as mulheres tenham poder público. Embora as mulheres sejam a maioria dos brasileiros, 54% da população brasileira, elas só assumem 15% dos cargos públicos no Brasil. Os homens impedem as mulheres de ter poder. Então, você imagina uma senhora idosa. Ela vê o Bolsonaro falando assim, porque aí é a senha, né? Falar, gente de bem, tem gente falando de apoiar a pornografia, de não sei o quê, de kit gay. Então aí você tem a senha para entrar num grupo que fala, vamos atacar o Lula. O atacar o Lula tá meio que liberado, porque é gente de bem. É gente que defende as crianças, a moral. E o Lula é o demônio. Aí começa a ter sentido. Você sai na rua, põe o biquíni verde e amarelo, xinga todo mundo, sai nas redes sociais, todo mundo fala, nossa, como você é corajosa. Então, e aí a gente começa a construir o monstro
que agora elas presas começam a falar, mas não tem nem delivery, não tem Wi-Fi. Elas não têm a menor ideia do que é o mundo real, né? No artigo que você, num dos artigos que você publicou sobre esse assunto, você cita o Eric Fromm, né, que fala sobre essa questão do sentido, como você disse agora há pouco, né, uma vida que de repente se mostra tediosa e se acha aí como uma oportunidade. O que você gostaria de aprofundar sobre essa questão dessa abordagem do Eric Fromm? Assim, o livro do Eric Fromm que eu cito muito chama-se Anatomia da Destrutividade Humana. O Eric Fromm era um psicólogo alemão e ele fazia parte da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt era uma linha teórica alemã que nasceu, inclusive, no período de constituição do nazismo. Eles eram todos de esquerda e eles faziam a fusão da sociologia com a psicanálise freudiana, né? E muitos deles estudam justamente como é que se dá a ascensão da psicologia de massas. Alguns ficaram muito conhecidos com esses estudos, como o Eric Fromm e o Adorno, né? Escreveram muitos textos sobre como é que um cidadão de bem fica excitado e vira um assassino, né? Então, esse livro especificamente, ele não trata só do tédio. Ele trata, por exemplo, de personalidades sádicas. O que ele diz, o Eric Fromm? Que para você ter essa excitação extremista de extrema-direita, você precisa ter um ambiente, por isso que eu comecei citando a Lava Jato, você precisa ter as populações com cidadãos de bem organizadas em grupos de repercussão do apito de cachorro, e você precisa ter uma liderança de massas carismática que dá o apito de cachorro. Ou seja, ele fala palavras e frases que repercutem nos grupos lá embaixo como uma senha para ir para o ataque. Esse pessoal, normalmente, que trabalha com a comunicação de massa do fascismo, eles trabalham com vários grupos, mas tem dois perfis que eles se preocupam bastante. São esses cidadãos de bem que não são violentos, mas que têm uma tendência a ouvir aquilo que eu chamava de metapolítica, né? Aí entre os velhinhos, entre os gamers, nerds e tal, e o grupo de fanáticos violentos, aí quase sempre são os bombados, que nesse momento você aumenta o grau de repercussão de notícias e de intenções muito agressivas, até que um desses membros, dos fanáticos, e aí quase sempre o perfil é sádico, totalmente diferente dos velhinhos. Sádico é um doente que ele só consegue ter prazer com o sofrimento ou a morte alheia, né? E o sádico, ele não tá toda hora na rua matando, porque senão ele seria preso, né? Ele tá à espreita de um movimento para poder quebrar vidro, destruir quadros, invadir sala do presidente do STF, destruir o plenário do Congresso Nacional e assim por diante. Esse é muito trabalhado para se transformar em lobo solitário. Então, hoje, no século XXI, se trabalha muito com o que os Estados Unidos chamam de terrorismo estocástico. Terrorismo é quando você implanta o terror para assustar quem é contra a tua ideologia e para vitaminar, para colocar adrenalina nos grupos, mesmo minoritários, extremistas, e com isso você quebra a legitimidade das instituições e da ordem democrática. Isso que é terrorismo, né? E estocástico é porque você dá o apito de cachorro e você não sabe, você dá uma estocada, vamos dizer assim, você não sabe o resultado concreto que vai dar aquele apito, mas você sabe que alguém muito fanatizado, ouvindo aquela palavra, tipo, vocês sabem o que nós temos que fazer, como foi um dos discursos do Bolsonaro enquanto presidente, sai do grupo alguém muito fanatizado e fala, esse grupo está muito teórico, pega uma arma e mata o tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu. É isso que se chama terrorismo estocástico. O fato é que esses velhinhos, segundo os estudos do Eric Fromm, eles não são sádicos. E eles não necessariamente são personalidades que precisam de um líder autoritário que os guie, que é outro tipo de personalidade que o Eric Fromm estuda. Eles, na verdade, vivem
um tédio na vida. Mas não é qualquer tédio, é um tédio crônico. É o tédio de quem acorda sempre no mesmo horário, vai ter sempre o mesmo passarinho cantando lá no fio de alta tensão na frente da casa dele. Ele vai tomar o mesmo café da mesma marca. Qualquer coisa, vem a empregada doméstica ou vem um parente e vai falar, tá tudo bem, já tomou o remédio. Ele tem vontade de jogar fora os remédios, mas aí fica lá alguém cobrando ele, se ele tomou, pega aquele negocinho de dividir remédio, fala, o senhor não tomou rosinha, aí ele pega e toma o chá, depois ele vai dormir, aí ele ouve a rádio, vai ver a TV. A vida dele é sempre a mesma coisa, não tem nada de tão importante. Ele, no Natal, ele é visto como se fosse uma criança grande, ninguém quer ouvir ele direito. Ele tenta contar uma piada para ver se aparece, o pessoal fala, nossa, o senhor já contou 20 vezes a piada, aquele sorriso amarelo. Essa pessoa, ela está querendo viver, gente. Ela é ser humano. Ela quer viver. Como o Brasil não tem política pública nenhuma que trate bem esse ser humano como ser humano, ele está esperando alguma coisa que motive a vida dele. E aí aparece o extremismo. E o extremismo, calcado numa pauta de costume, libera, portanto, a adrenalina para ele ir para a rua e falar: esse país e essa rua são minhas. Então, é isso que o Erich Fromm vai contar, dizendo: vocês não têm ideia nos estudos sobre a guerra, como a guerra é excitante e dá sentido para a vida, inclusive de velhos. Né? Até o medo da morte muda aquela pasmaceira que era a vida dele antes. Antes de passar para você, Gabriel, registrando aqui que a Escola de Frankfurt está presente aqui, eu acho que uns 3 episódios seguidos, né? No último foi o Bento XVI elogiando a Escola de Frankfurt, né? É só essa observação a mais aí. Pode falar, Gabriel. Não necessariamente concordando com ela, mas reconhecendo a importância, né? E isso, os olavistas piram, né? Os olavistas odeiam a Escola de Frankfurt. Né? Mas eu achei muito interessante você falando, Rudá, assim, sobre... primeiro que você já chamou muitos dessas pessoas de cidadãos de bem. O que isso, para boa parte da esquerda, é um horror. Né? Eles não toleram que quem esteja nesse campo de direita e de extrema-direita cogite-se, eles não toleram que cogite-se falar que essas pessoas são boas, né? E que foram corrompidas. Né? E existe toda uma teoria ali, em parte da esquerda, de que quem está do outro lado é essencialmente mal, né? E realmente é muito complicado a gente imaginar que metade das pessoas do país que votaram agora, em 2022, no Bolsonaro, sabendo de boa parte das coisas que o Bolsonaro fez, realmente sejam pessoas sádicas, malvadas e com mau caráter. A gente tem que procurar entender um pouco mais a fundo isso daí, né? E aí eu lembrei do Jason Stanley, que também é um autor que estuda muito, escreveu um livro, Como Funciona o Fascismo, né, a nova onda do fascismo mundial que se apresenta aí, e ele, numa entrevista com Átila, lá em 2020, ele já abriu entrevista falando o seguinte, olha, conservadores, cristãos conservadores, não são fascistas, mas são cooptados pelo fascismo por conta do medo. Então os fascistas lançam muito medo neles. Olha só, estão querendo transformar nossas crianças em homossexuais, olha só, estão colocando uma madeira erótica nas escolas e tal, até que o medo vai fazendo essas pessoas ficarem cada vez mais fanatizadas e saírem, enfim, perderem a noção da realidade. O que você vê de solução para isso? Se é que existe alguma solução, né, Rudá? Como trabalhar isso? Como fazer essas pessoas conseguirem entender um pouco assim que o mundo, às vezes, tem um pouco mais de abertura para questões novas, questões diferentes, não é tão assustador, não é tão tenebroso assim? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que muito da mobilização que está ocorrendo no Brasil, ela tem a ver com a busca de uma comunidade, da busca de afeto.
Isso é importante porque o lulismo não trouxe isso. O lulismo trouxe, pelo menos nas 2 primeiras gestões do Lula, a saída individual. Então, você tinha acesso à universidade para você conseguir um diploma. Você tinha todas aquelas políticas da inclusão pelo consumo, que era crédito subsidiado, que era o Bolsa Família, que era o aumento real do salário mínimo, para você individualmente passar a ser um consumidor de massa, inclusive de produtos de alta qualidade. Você conseguia entrar num programa para estudar no exterior e fazer um curso universitário, uma bolsa sanduíche e tal. Se você perceber, todas as políticas elas definem uma solução individual, uma ascensão individual. O que faltou, por incrível que pareça? Porque, teoricamente, o Lula vem de uma tradição antissoviética que estava mergulhada na teologia da libertação, que, teoricamente, trabalhava com comunidades, as comunidades eclesiais de base, as pastorais sociais e tal. Mas o Lula, se nós entendemos a cabeça do Lula, pelo menos nas 2 primeiras gestões, o Lula de fato, ele está imbuído de uma concepção de desenvolvimento liberal, baseado no indivíduo, no fortalecimento do cidadão. O Lula não fala, eu gostaria que as comunidades operárias pudessem. Não, ele fala, eu gostaria que o brasileiro tivesse pelo menos 3 refeições por dia. Ele o tempo inteiro fala do indivíduo. Ora, o que a gente está vendo nessas mobilizações de extrema-direita no Brasil são 2 coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro é que eles são anti-poder, anti-institucionalidade. Coisa que é nos movimentos sociais de 1980. MST e assim por diante, luta por saúde e tal. Eles tinham muita desconfiança, inclusive de parlamentares. Ia para a reunião, eles falavam, nós não queremos ser cooptados. E ao invés de entrar 3, 4 diretores, entrava uma multidão que ia de ônibus até o local da secretaria para se reunir com o secretário, por causa da tal cooptação. Agora, quem desconfia da institucionalidade e acha que é toda corrompida é a extrema-direita, que tem esse discurso. Como o Brasil é um país extremamente desigual, é o 7º país mais desigual do mundo, e somos ricos, só os Estados Unidos tem um PIB tão enriquecido como o nosso, nós somos mais ricos que o Canadá, que o México, qualquer outro país da América, com exceção dos Estados Unidos. Essa desigualdade é escandalosa. E aí é evidente que você tem um ressentimento que é de fácil mobilização política contra o establishment. Bom, a outra coisa que eu estava falando é a busca da relação afetiva comunitária. A esquerda não fala mais da comunidade. A esquerda, como eu disse, fala no Brasil da saída individual, do sucesso individual. Agora, se você perceber esses velhinhos ou os nerds, né? Os nerds já se falou um pouco sobre isso. Os nerds têm um profundo ressentimento com o movimento estudantil, porque ele está todo comandado pela esquerda, PCdoB, PT e outras correntes de esquerda. E eles não têm por onde entrar. E aí o bolsonarismo soube atraí-los. Videogamers, nerds, eles souberam trabalhar esse pessoal que queria ser ouvido. Né? Eles não sabem se comportar socialmente, eles são todos travados, eles têm uma cabeça enorme e um corpo minúsculo. E aí os empresários, principalmente os institutos liberais que financiaram esse pessoal, essa meninada, essa juventude nerd, e o bolsonarismo mais tarde, soube atraí-los para uma comunidade que lhes dava poder. Quer um exemplo de nerd? É esse menino aí, o Kataguiri. Bicho, você olha para ele, você percebe que ele é franzino. Ele precisa gritar para aparecer. Virou deputado. E a forma como ele respondia nos debates na universidade era de uma agressividade que, assim, assustava, porque parecia um chihuahua. Você sabe que você vai para cima dele, você mata o cachorrinho. Então você deixa ele latindo. Só que ele late pra caramba, ele parece um mini Doberman. Então, o bolsonarismo soube atrair esse pessoal para lhes dar projeção política nacional, ele começar a ter muitos seguidores, inclusive financiou esse pessoal, coisa que a esquerda não faz mais.
né? Veja o caso, para terminar aqui essa digressão, o caso dos eleitos pela esquerda. Você raramente vai ver no panteão dos grandes parlamentares, dos grandes lideranças políticas, você vai ver algum jovem, mesmo que seja de movimento social. Você vai ver deputados federais, quase todos de cabelo branco. Não tem mais o espaço que o PT deu para os jovens na década de 80, quando ele foi criado, não existe mais no PT no século XXI. Então, está dado, se a gente não trabalhar tanto essa possibilidade, né, de dar voz para o coletivo, como criar espaços de afetividade, de troca, como são, de novo citando aqui, como são as células evangélicas, em que a pessoa fala da crise no casamento, dificuldade de emprego, a renda caindo, problema com o filho e tal. Se você não tiver no campo progressista e democrático espaços de convivência, nós vamos estar enxugando o gelo, porque a extrema-direita criou esses espaços de identidade. Então, enquanto a gente está rindo dos velhinhos, falando, mas não tem delivery aqui na prisão, né? O cheiro do banheiro é muito forte. Eles estão dizendo que isso é campo de concentração. Acho que dá para entender quem que está se comunicando mais com essa base do que foi um dia cidadão de bem, né? Então, eu não apenas eu acho que a direita criou esses espaços, né? Mas na verdade também cooptou esses espaços, porque isso aí explicaria como grupos majoritariamente evangélicos, mas também católicos, se identificaram, né? Porque não só se identificaram, foram espaços onde essa ideologia entra, né? E se instala a partir do fato. É uma coisa que até a gente falou nos episódios anteriores aqui. A pessoa ela não vai romper com o grupo dela se o grupo dela vai se tornando fascista, vamos dizer assim. É mais fácil ela se tornar fascista do que ela comprar a briga com todo o grupo dela. Foi o problema que eu pessoalmente, o Gabriel também vivenciou dentro da Renovação Carismática em 2018, né? E que se acirrou, inclusive, nessa eleição em Minas com cada vez mais o posicionamento fascista do líder da Renovação, Eros Biondini. Mas, Rudá, eu queria fazer uma pergunta política agora, que é a seguinte. Hoje, inclusive, conversando com uma pessoa, eu cheguei à conclusão que parte dessa mensagem semiótica imediata que é usada na direita é fruto de inteligência artificial. Eu não vou desenvolver isso aqui não, mas até cheguei a essa conclusão hoje, antes aqui da gente conversar sobre isso. Mas aonde que eu quero chegar? Essa mensagem chega por meio de redes sociais e de WhatsApp. O WhatsApp não é rede social, o Telegram não é rede social, né? Mas no Brasil se tornou rede social. Existe um inquérito no Supremo Tribunal Federal rolando sobre fake news, teve uma CPI, já tem quase 4 anos. Por que as forças políticas brasileiras ainda não buscaram quebrar as raízes financeiras e estruturais dessas redes de fake news? Faltou competência até agora, não conseguiram chegar em lugar nenhum. Isso é um movimento internacional que tem financiamento, como eu acho que tem, de grupos estrangeiros. Enfim, por que esse, vamos dizer assim, esse aspecto estrutural da disseminação de fake news não foi combatido devidamente no Brasil, se tem uma investigação rolando aí 3, 4 anos? Porque não tem ambiente. Não tem ambiente cultural, político e social para isso. Você acredita que agora com o novo governo pode mudar isso? Não acredito, porque até aqui, mas também não dá para obrigar o governo de mudar. Vamos entender bem. Em primeiro lugar, internacionalmente a gente diz mais ou menos o seguinte: quando você faz um movimento cultural ou de mudança de hábito ou de valores, ele só amadurece entre 5 e 10 anos. Então você começa agora um movimento político falando o seguinte: não, é importante a gente parar de comer macarrão, mas tem que eliminar porque macarrão mata. Ele só vai ter repercussão se essa campanha for eficiente daqui 5 a 10 anos. Os hábitos
são muito arraigados porque eles dão previsibilidade, eles dão segurança, eles dão identidade. Então, assim, eu para parar de comer macarrão, começar a comer só, sei lá, farinha crua, demora. Eu não tenho nem paladar para isso, tal. Bom, o que eu estou dizendo? Que o bolsonarismo e essa escalada macartista começou, você se lembra, em 2015. Pois bem, nós estamos em 2023. É exatamente o tempo de construção de uma cultura e de valores de massa. O que eu estou querendo dizer é que o bolsonarismo e o lavajatismo criaram uma cultura de direita. Eles criaram uma cultura liberal conservadora e extremista. Os valores que nós temos hoje, segundo muitas pesquisas que a gente tem, inclusive de institutos como o Data Favela, tal, em favelas do Brasil, ele vem revelando que a cultura popular da população que ganha até um salário mínimo, por exemplo, ou até 2 salários mínimos, é uma cultura liberal do empreendedorismo, é a tal da saída individual. Nós não temos, nesse momento, ambiente no Brasil para atacar e enquadrar os sistemas de comunicação, incluindo virtuais, porque o discurso se você entra nesse campo, isso é censura. Nós temos um discurso arraigado de que tudo que está acontecendo no Brasil, inclusive pegar a ditadura militar, que na lei isso é definido como crime, como liberdade de expressão. Inclusive, jovens que não entendem porcaria nenhuma de direito, como o Monark, ficava falando nas lives dele, mas isso é liberdade de expressão, isso aqui é um bate-papo só entre amigos. Um bate-papo entre amigos que milhões estavam assistindo. Eles não conseguem compreender isso como comunicação de massa, de formação de opinião. Então, nós não temos ambiente. Você sabe, a gente estava falando do fascismo, a primeira vez que se usou a rádio, como a gente conhece, ela começa a florescer na década de 1920. A primeira vez que se usa como comunicação de massa político foi no nazismo, na Alemanha. E por que ele floresceu? Porque ele desenvolvia fake news em função de não ter regulamentação das rádios. A regulamentação das rádios só vai ocorrer depois do nazismo, nos Estados Unidos e depois na Europa. Nós estamos vivendo o mesmo momento nos Estados Unidos, no Brasil e agora a parte da Europa. Na Itália já começa isso, porque a primeira-ministra da Itália é de extrema-direita, é fascista. Nós temos na Hungria, nós temos em vários países da Europa, nos Estados Unidos. A gente teria que começar a discutir a regulamentação das redes sociais da mesma maneira que foi discutido a regulamentação da rádio. E ninguém hoje no Brasil, radialista, vai falar que tem censura. Eles falam o que eles querem, principalmente no interior. Atacam o presidente, desvirtuam informação. Então, regulamentar não significa nada de censura. Mas não há clima no Brasil. A gente, inclusive, de novo, o campo democrático ou de esquerda no Brasil, ele é extremamente formalista e acadêmico hoje. Ele acha que só porque a ideia é boa e justa, que vai pegar. Não vai. Se você não tem legitimidade, se você não tem a opinião pública com você, não vai vingar. E é isso que nós deixamos de fazer no Brasil. Fazer a disputa de valor. É lá embaixo. Discutir. A gente fala, não vamos brigar, não, eles também têm direito. É uma visão lulista do republicanismo. Todos podem falar o que quer. Mentira! Em casa com os nossos filhos não fala o que quer. Por que na rua fala o que quer? Eu posso pegar você, seu padeiro safado? Não posso! Eu não posso. A convivência civilizada significa a gente se autocontrolar. E nós estamos no Brasil totalmente descontrolados. Nós estamos infantilizados. Tudo que eu penso tem que ser. Por isso que reclama de não poder pedir um McDonald's estando preso em Brasília. É uma coisa de louco, não tem Wi-Fi, pô. É uma coisa completamente pirada. Parece que os caras nunca entenderam o que é prisão, né? O que é estar sendo processado pelo Estado. Eles simplesmente estão num mundo paralelo. Então nós vamos ter que fazer um esforço danado. Inclusive, eu venho brigando para a gente criar uma política de educação democrática no Brasil. Que a gente tenha uma discussão
sobre democracia, educação democrática, comportamento democrático no ensino médio, no ensino fundamental 2, na universidade, nos conselhos, nas associações de bairro. Nós precisamos disputar valor e dizer o que está na lei, o que é lei, o que é Constituição, por que a gente elege alguém, o que é representante. A gente precisa discutir o autocontrole. Viver em sociedade não é fazer o que quer. Não, liberdade, a ética da liberdade não se confunde com liberdade individual. As pessoas são totalmente infantilizadas hoje no Brasil. Só com essa discussão mais madura é que a gente pode discutir sobre coibir fake news, porque senão vai ter uma guerra contra, entre aspas, a censura. Gabriel, nossa, eu passo para o Gabriel, mas eu teria tanta coisa para comentar, mas eu prefiro deixar as ideias irem assentando. Realmente é muito forte, muito profundo o que você está falando, Gabriel. Pois é, tanta coisa que fica passando na nossa mente, né? E realmente, o que você diz não tem como a gente reconstruir algo sem a gente pensar nos meios de comunicação, né? Principalmente a internet, né? Os novos meios que foram um grande protagonismo disso tudo que a gente está vivendo, né? E aí, mais uma vez, a questão das pessoas idosas que têm muito menos controle, né? Muito menos senso de realidade em relação ao que elas veem nessas redes. Elas não tiveram todo o processo de conhecimento, de alfabetização nas redes, por assim dizer, que a minha geração, por exemplo, teve, né? A gente viu tudo crescer, então a gente já entrou na internet sabendo um pouco como funcionava. E o pessoal mais velho não, eles quando chegaram já estava posto, então eles não têm muita malícia de discernir o que é certo e o que é errado ali, né? O que é verdade e o que é mentira. E você falou, né, que realmente a gente não tem muito clima para discutir isso agora, a regulação das mídias, né? Mas no mundo ideal, vamos supor que a gente conseguisse isso. Para você, Rudá, assim, o que seria mais urgente, né? Voltando um pouco a esse tema, aprofundando um pouco nele, o que seria mais urgente a gente fazer em termos práticos, assim, em relação à regulamentação de mídias, de internet ou mesmo das mídias tradicionais? Quais pontos você acha que seriam mais urgentes? Nós temos, em termos de políticas públicas, muitas urgências, né? Uma delas é a gente deixar o Estado mais poroso para que o cidadão entenda que as instituições são deles, né? Então, a gente ter mais formas de discussão sobre o orçamento federal e não só o municipal, para a gente ter fóruns para discutir algumas leis, ter canais, né? Países menores como a Islândia, elas mudaram a Constituição. A Islândia é famosa, né? Da tal da Revolução das Panelas. Eles mudaram a Constituição agora no século XXI através da participação na internet. Foram 11 milhões de propostas enviadas pela internet para uma comissão de 25 cidadãos da Islândia, que foram eleitos, na verdade foram indicados e foram confirmados também pelas redes sociais. Como a legislação da Islândia não dava condições para o primeiro-ministro contratar cidadãos comuns para fazer a proposta, a primeira versão, que depois foi para o Congresso, né, da nova Constituição, ele acabou contratando como consultor cada um dos 25. Isso dava, né? E aí esses consultores, que representavam parte da população, tudo acompanhando pela internet, apresentaram uma proposta que depois foi para o Congresso como proposta do presidente, né, já que eram consultores, então a proposta passou a ser presidente, não, primeiro-ministro, né, e o gabinete dele manda para o Congresso e é aprovado, né, com algumas emendas, óbvio. A gente tem que ter algum mecanismo que os brasileiros, na prática, entendam o que é a República, o que são as instituições, porque fica evidente que quando alguém esfaqueou, né, pode ser um vândalo mesmo de extrema-direita, mas aquela pessoa que estava do lado, que não estava com faca, vendo o outro esfaquear, podia ir lá, tirar a faca da mão dele, linchar aquele cara, mas ninguém fez nada. E por quê? Porque, em primeiro lugar, não deve saber nem o que é Di Cavalcante. Em segundo lugar,
possivelmente acha que aquele local, aquelas obras de arte, pertence aos donos do poder. Eles não veem que aquilo lá é dele. E por que não veem que é dele? Porque eles nunca entraram nesses lugares. Porque o poder no Brasil é completamente hermético. É como se fosse uma estrutura dual. O cidadão só vota, mas quem vai ter todo esse luxo, essas obras de arte quase todos os dias, é o eleito. E o eleitor nunca chega lá. Então a gente precisa deixar o Estado mais poroso. Entendeu? A segunda questão é que nós precisamos combater, eu acho que essa é a urgência maior, a desigualdade social. É uma vergonha um país que se diz cristão, seja evangélico, católico, é uma vergonha a gente ser o 7º país mais desigual do mundo, sendo em 200 países, sendo a 13ª economia do mundo. Se a gente fosse uma economia fraca, a desigualdade já seria um absurdo, mas sendo uma economia rica, entre o primeiro pelotão dos países mais ricos do mundo, e a gente ter essa desigualdade, isso é uma vergonha do ponto de vista ético. Isso mostra que nós somos cristãos de Araque. Assim, a gente, na verdade, não é cristão. A gente quer professar uma fé para ver se a gente tem um canal direto com Deus para ele conseguir para mim a vaga na faculdade para o meu filho. É um comércio. Para eu conseguir um carro, conseguir um emprego. Aí eu faço novena, eu fico fazendo promessa, eu saio com vela na mão, com um raminho na mão. Mas você não é solidário. Outro dia eu estava passando na frente de uma igreja aqui perto da minha casa e tinha um senhor na rua dormindo no chão, com o pessoal na missa de domingo e ele dormindo no frio. E ninguém fazia nada para esse cara. Mas que raio de catolicismo é esse, gente? Que raio que cristianismo é esse que é só bônus e nenhum ônus, nenhuma solidariedade, nenhuma divisão? Caritas é divisão, não é só com os pobres, é divisão de tudo com a nossa comunidade. Então, assim, eu acho que nós temos que fazer um esforço enorme para combater a desigualdade. E nós estamos com medo de discutir. Não tem motivo para, nesse país, o cara ter 10 carros. E é esforço do meu trabalho. Mentira! O dia tem só 24 horas. Não é possível que você trabalhe muito mais do que um gari. Eu duvido que um lixeiro, um cara que fica no caminhão de lixo urbano, público, eu duvido que trabalhe mais do que um metalúrgico, do que uma professora que tem tripla jornada de trabalho. Como é que ele pode fazer esse cálculo de que ele trabalha mais e, portanto, ele pode ter 10 carros? Não temos que fazer essa discussão. É desumano a pessoa ter 2 helicópteros, ter jatinho particular. Comprei o meu 2º jatinho. Isso é um absurdo do ponto de vista da humanidade, mesmo porque você está gastando energia, você está poluindo o ar. Isso é um mundo completamente desorganizado, antiético, né? Eu acho que as urgências são essas que eu falei. Um Estado mais poroso e um combate violento à desigualdade para a gente voltar a ter, entre os brasileiros, uma visão humanista, de ter orgulho de fazer parte do Brasil e da humanidade. A gente parar de ter tanto ódio pelo outro, a gente começar a pensar que isso chama equidade, né? Justiça equitativa, né? Eu começar a falar, não, eu mereço ter uma iluminação melhor na minha rua. Quando eu vejo e fico sabendo que outro bairro não tem iluminação nenhuma, eu tenho que descobrir em mim um valor ético que diz, evidente que aquele que não tem luz é a prioridade do governo do que eu que já tenho luz e só quero uma iluminação melhor. E isso está faltando, essa educação solidária. Para terminar, o Paulo Freire dizia o quê? Ele falava o seguinte, as pessoas que são oprimidas, elas muitas vezes, na ânsia de superar a opressão e a humilhação social, elas começam a agir como opressor com alguém que está na escala mais inferior do que ele. Ele, inclusive, no Pedagogia do Oprimido, escreve, inclusive, há revolucionários que querem fazer a revolução para se dar bem na vida. Não é exatamente para criar justiça em uma sociedade melhor. É para ele ter poder.
e submeter os outros ao poder dele. E aí o Paulo Freire diz, qual é o antídoto para essa possibilidade de um oprimido virar opressor? E ele diz, a solidariedade. Não há outra saída. A única forma da conversão para a humanidade é você ser solidário. Ou seja, você escutar o outro, ter empatia, entrar no sofrimento do outro e aí fazer uma espécie de balanço do que eu tenho, o que o outro tem e o que é mais justo. É só assim que a gente constrói uma civilização e a gente supera a desigualdade. É isso que o Brasil está precisando, essas duas coisas. Rudá, a gente está chegando próximo do final do episódio, já estamos aí com 1 hora, e eu queria fazer uma pergunta agora provocativa, né? Assim, teoricamente eu saio desse episódio, eu não vou dizer pessimista, né? Mas bastante reflexivo sobre essa crise que a gente vive, que você desnudou muito bem agora na sua fala. Mas eu tenho também, recentemente, né, vários sinais de esperança. Sinais de que isso que você coloca como essencial para essa virada necessária, de certa forma, não vou dizer que já está acontecendo, evidentemente, mas existem coisas boas acontecendo nessa direção. Quais coisas boas nessa direção dessa sociedade solidária, você é capaz de enxergar hoje no Brasil acontecendo, que a gente pode até usar como modelo ou até mesmo inspiração, mas também até para fortalecer esses movimentos? Então, Bassoli, o que eu acho é o seguinte, eu não vejo sinais muito auspiciosos na sociedade civil. E isso é preocupante. Ou seja... O que você chama de sociedade civil nesse caso? É aquilo que não é mercado e não é governo. Sim. Tudo aquilo que não é mercado e não é governo é sociedade civil. Essa é a definição teórica clássica, assim, para não ficar entrando em muito detalhe. Então, vocês aqui fazem parte da sociedade civil, sindicato, associação de bairro, todos nós que não temos empresa ou não temos poder, nós somos sociedade civil. A sociologia chama a sociedade civil do lugar do nascimento da energia moral que nos une. Moral são os valores, são os critérios de noção de correção, de comportamento, são as crenças. Então, é na sociedade civil e não no Estado que nasce essa moral e essa energia que nos une, que nos movimenta como coletividade. E também não é no mercado. O mercado nunca pode participar de discussão enquanto mercado de política pública, porque ele é competitivo. Veja, não são as pessoas que são empresários, é a empresa enquanto pessoa jurídica. A pessoa jurídica empresa é competitiva, ela quer eliminar a concorrência. E isso não define política pública. Né? Veja a política educacional das fundações empresariais. Eles foram contra o Fundeb, porque eles queriam disputar fundo público. E eles não queriam que o Fundeb carregasse dinheiro arrecadado para políticas públicas. Eles queriam terceirizar. Né? Então, a sociedade civil brasileira, ela não me parece nada vinculada à ação pública ou à disputa do Estado ou das políticas públicas. Ela, quando muito, virou idólatra. Então, fala dos ídolos como se fossem pessoas que não erram. Nós perdemos o discurso da autonomia, que era tão forte em 1980. A gente agora é vinculado. Né? Vinculado a um deputado, vinculado a uma pessoa poderosa, vinculado ao cara que vai pagar o churrasco ou o ônibus para eu ir para Brasília depredar. Quer dizer, nós somos uma sociedade completamente infantilizada e dependente. Eu não estou vendo muitas novidades na sociedade civil. Mas eu não vejo de maneira geral. Agora, evidentemente que existe pelo menos metade da população brasileira, que não é pouca coisa, que tem em si valores humanistas e que votaram contra o bolsonarismo por causa disso. Então, existem valores que eu diria que são latentes, não trabalhados, não organizados da sociedade brasileira, que ela de alguma maneira se plasmou, ela se consolidou na eleição de outubro de 2022. E aí eu acho que, de fato, a presidência da República tem um papel pedagógico e de consolidação dessa cultura. Ele não pode ser orientador,
da sociedade, porque aí eu estaria destruindo justamente a autonomia da sociedade civil, e a democracia, ela se funda não no governo, mas na sociedade civil, porque se funda nos valores, né, da sociedade. Por exemplo, quando eu vejo o Lula chorar durante a diplomação dele, ou durante a posse, por exemplo, quando ele fala do cartaz que um senhor carrega dizendo me ajuda, na rua, passando fome, e aí você vê a autoridade máxima do país chorar por causa disso, sabendo que alguns meses antes você tinha o presidente da República fingindo que uma pessoa que estava com Covid, fingindo a falta de ar, num escárnio, num sadismo evidente. E isso é algum sinal de que o Brasil tem jeito. Saber que hoje o presidente da República estava com a ministra da Saúde visitando Roraima para atender, pelo menos dar cara, porque a presença dele em termos de política pública para ajudar os Yanomami, que estão morrendo às pencas de fome, de doença em Roraima, a presença deles não faz diferença em termos de política pública, mas a diferença é o papel solidário e humano que o presidente, que é a maior autoridade pública do país, pegar um avião e ir para Roraima para estar ouvindo os caciques, para estar do lado das pessoas que estão sofrendo. Isso muda a imagem, né? A imagem do poder. Eu acho que isso abre uma esperança de que pelo menos tem uma fresta para a gente abrir. Agora somos nós que temos que arrombar essa porta. Somos nós que vamos virar a página do fascismo, do Brasil fascista, para um Brasil em que as pessoas sorriem uns para os outros, que ri das bobagens, entende? Que volta a sambar, que volta a rir de si mesmo, né? Que pare de fazer compra de armas. Alguém tem que avisar esses brasileiros que a gente só tem 2 mãos. Para que ter 10 armas? Como é que eu vou atirar com 10 armas? Né? Eu não sou macaco, né? Então, essa coisa de um fetiche, de um poder, de quem no fundo se sente fraco, né? Nós temos que fazer essas pessoas ter lugar e se sentir fortes, porque são brasileiros como qualquer um de nós, né? E que a disputa vai se dar democraticamente. Eu acho que é aí que está a esperança. Existe um movimento latente de pelo menos metade dos brasileiros, né? Que não querem mais esse país excitado, sabe, tóxico, xingando todo mundo, rindo das mazelas. E aí tem um presidente que em alguns atos, como esses 2 que eu citei, parece que também faz parte tem conexão com esse meio Brasil, né? Vamos tentar transformar essa laranja pela metade numa laranja inteira. Eu acho que esse é o desafio. Antes de passar para o Gabriel, eu quero fazer uma observação assim, vou insistir no ponto da esperança a partir da sua fala. Eu acredito, Rudá, e assim, acredito que você pense comigo como eu, a partir do que você acabou de dizer, que a própria vitória eleitoral contra o Bolsonaro, para não falar a vitória do Lula, quer dizer, a gente sabe como o PT, como partido orgânico, se perdeu em tantas. É o partido mais forte que tem no Brasil, mas é um partido que já tem muito mais força. É claro que o Lula tem uma força política muito grande, mas eu vi a vitória dele, e você disse isso na sua fala agora, muito mais como um resultado de uma mobilização de pessoas, e isso eu vivenciei isso e vi pessoas vivenciando isso. Mobilização de pessoas que muitas, às vezes, nunca tinham atuado partidariamente, vamos dizer exatamente em nome desses valores, né? Então, assim, pegando uma parte do que você disse, essa mobilização que eu vi nesses valores que você citou, de repente é uma possibilidade de algo que eu já vi também muitas pessoas dizendo, falou, olha, não basta ter eleito Lula não, a gente tem que segurar esse negócio agora para que a gente leve adiante esses valores que você disse. Eu percebo isso e tenho nisso a minha esperança. Eu acho que eu tenho ouvido muitas pessoas falarem isso, né? Do tipo,
Não bastava a toda uma coisa ser construída e a gente tem que construir socialmente. Veja, Bassoli, é isso mesmo. Eu acho que, é claro que foi importante para o PT, a vitória do PT é a quinta eleição em 6 que eles ganham. O Lula 3 vezes presidente, nós não tivemos isso na história do Brasil, na história da República Brasileira. É a primeira vez, sem dúvida nenhuma, o partido mais importante da história do Brasil. O Lula deve terminar a gestão como um presidente muito mais importante do que, por exemplo, Getúlio Vargas, né? Não vai dar para negar isso, né? Tudo bem, então PT, Lula, tal. Mas eu acho que a vitória do Lula foi uma vitória contra o fascismo bolsonarista, contra o Exatamente. extremismo. Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque pode parecer até um certo despeito, né, em relação ao PT. Não é. Quer ver uma pessoa que cumpriu um papel importante? A Simone Tebet. Exatamente. Ela, por A exemplo, Marina Silva, se você pegar é o o Brasil que problema não. que ela teve, né? O Geraldo Alckmin, né? O Geraldo Alckmin. É o Brasil que não é petista, mas que não aguentava mais o fascismo. Aliás, talvez nunca tenha aguentado. Né? Eu acho que o caso da Simone Tebet é emblemático. Por quê? Porque ela toma posse como ministra do Planejamento e eu acho que ela foi deselegante com Lula. Porque ela praticamente diz, eu não tinha que estar aqui, eu tinha que estar na área social, porque aqui a área econômica é a minha maior diferença com o PT. Eu achei ela muito deselegante, porque imagina, você contratar uma pessoa e na hora que, no primeiro dia de trabalho, o funcionário te ataca, fala, pô, mas o cara não é nem um pouco grato, tem que ser no dia da posse. Mesmo assim, você vê que a cordialidade é outra, né? O Lula não desacatou, o PT não atacou, ou seja, nós estamos com outro Brasil, né? Nós estamos com gente que está querendo se acertar, pô, né? Eu acho que esse negócio da Simone Tebet tem um pouco a ver também com a falta de cultura democrática do empresariado brasileiro. O empresariado brasileiro tem uma cultura de bandeirante, né? De você entrar na terra dos outros, ser avassalador, para fazer riqueza, achar o minério de qualquer maneira, né? O empresariado brasileiro precisa aprender a ser democrático. Ele não é solidário. Ele acha que essas palavras, amor, solidariedade, é uma coisa de gente fraca, que tem que ter sangue no olho e tal. A gente vai ter que fazer uma reeducação do empresariado brasileiro. Né? Então aí forma essas lideranças meio toscas de derrubar o presidente da Fiesp, sabe? É uma coisa meio... Eu acho o empresariado brasileiro um dos piores do mundo em termos de cultura política. Mas, de qualquer maneira, estiveram juntos, né? Contra um mal maior. Né? Acontece que metade do Brasil... talvez já esteja mudando, mas a última pesquisa da Datafolha que você citou no início aqui mostra que 30% da população brasileira ainda está alinhada com valores do bloco anterior, né? Da visão fascista anterior ou ultraconservadora, racista, homofóbica e tal. Então nós temos muito chão. Como é que é aquela passagem? Nós temos que comer um saco de sal juntos para a gente conhecer o Brasil melhor e refazê-lo. Perfeito. Gabriel, qual que você gostaria de comentar e para a gente caminhar o encerramento, então? O Rudá falando aí do nosso empresariado, eu lembrei da notícia que saiu essa semana agora, que mais de 200 milionários do mundo, né, assinam lá um manifesto pedindo para pagar mais imposto nos seus países, porque eles acham isso importante, né, pensando no pensamento de futuro, né, de desenvolvimento social, ecológico e tal, e muitos aqui são bilionários, então pessoas que têm consciência de que tem muito mais dinheiro do que precisam, né, e nenhum deles é brasileiro, nenhum desses 200 que assinou é brasileiro, para ver como é que realmente a nossa cultura empresarial aqui é extremamente egoísta, né, extremamente individualista, né, muito, muito complicado, e eu concordo, Rudá, assim, eu acho que nos últimos anos essa cultura foi impregnada na sociedade, né, desse individualismo, desse egoísmo, desse liberalismo esquisito, né, de você por você mesmo e que se dane o mundo, né, e trabalhe enquanto eles dormem. Então é você se maltratando, você se destruindo para ter algo que você não vai poder usufruir, né, e ao mesmo tempo não ligando para os outros. Mas eu acho que talvez uma esperança esteja um pouco nisso que você falou, da gente voltar a valores que estavam um pouco aí, a gente nem percebia, né? De solidariedade, de paz. Eu acho que passa muito por essa cultura de paz, né? Que
que eu acho que foi bonito o Lula insistir tanto isso na campanha, né, e levou até parte da militância a, a ficar um pouco mais pacífica durante a campanha, teve que engolir a Simone Tebet, teve que engolir o Alckmin, teve que engolir tanta coisa, então a gente viu um pouco mais de tranquilidade, que infelizmente, pelo menos nas redes sociais, eu sinto que está voltando um pouco agora, eu já sinto uma militância mais agressiva, mais violenta, mais... você não pode questionar nada, assim, que vem milhões de pessoas em cima, sabe? E eu vejo isso com muita gente dentro e fora da esquerda que está sendo massacrada por conta de divergências pequenas, assim, enfim, é aquele modus operandi que a gente vê há tanto tempo, né? E que a direita se apropriou tanto, né? Então, talvez o caminho seja esse, seja a gente entender que essa cultura de paz precisa partir da gente também, enquanto sociedade civil, né? É claro que a gente depende muito lá do mercado, do governo, de tudo em cima, mas enquanto o que está ao nosso alcance talvez seja isso, a gente cuidar um pouco melhor, voltar um pouco isso, pacificar nossos corações, por assim dizer, né? Para que a gente possa, aos poucos, bem a passos lentos, chegar ao momento de mais tranquilidade que vai chegar, né? A gente sabe que a humanidade passa por esses momentos fascistas, extremistas e tal, mas depois, graças a Deus, depois de um tempo a tendência é a coisa melhorar, mesmo que demore bastante, né? Mas é isso. Muito obrigado pela sua participação, Rudá. Foi muito bom mais uma vez. Eu agradeço. Olha, eu confesso que tem dele, em termos de temas e de coisas que eu gostaria de conversar, tem uns 5 episódios a mais depois desse aqui, viu? Porque assim, eu acho que a gente passou por tantas áreas, né? Mas eu acho que essas áreas são exatamente a nossa temporada que está começando, né? A quinta temporada dos Filhos de Francisco, que é o desafio da reconstrução, né? É o desafio da gente tomar novos rumos, né? A gente passou 4 anos não vou dizer na defensiva, mas 4 anos numa ofensiva para resolver tirar alguém do poder, né? E agora da reconstrução dessa sociedade. Foi muito bom, Rudá. Eu acho que trouxe muitas perspectivas. É a sua 4ª participação conosco, eu agradeço por isso. Fala dos 2 livros que eu citei no começo, né? Que você escreveu sobre o fascismo, e sua palavra final aí para os nossos ouvintes. Bom, primeiro eu que agradeço a vocês dois, Bassoli e Gabriel. Eu, na verdade, estou esperando aqui aquele cartão de crédito, né, de sócio do. Não, pode deixar. Você pode ficar tranquilo que todos os nossos lucros aqui já estão socializados com você. Pode ficar tranquilo. Porque se você não recebeu nenhum, é porque os nossos lucros é só audiência mesmo. Viu? É certo. Bom, mas então, sobre os 2 livros, muito rapidamente, os 2 livros foram publicados pela editora Cotter, que é uma editora de Curitiba. Eles têm um nome muito parecido, um é Fascismo Brasileiro, que aí só eu sou autor, e o outro, que inclusive é menor, tem 70 páginas, chama Fascismo de Massa, que eu escrevi com o psicanalista Luiz Carlos Petri. Bom, o primeiro eu tento traçar um pouco, eu tento teoricamente explicar que o bolsonarismo é fascista, não é neofascismo, fascista, não, ele é fascista. Para isso eu tenho que explicar o que foi o fascismo com Mussolini e o integralismo no Brasil. E eu, antes essa parte teórica, é mais no final do livro. Mas no começo eu tento mostrar a gênese, que vem de 86, com os empresários jogando pesado e se unindo com militares e criando organizações, inclusive de extrema-direita, como a UDR, e uma união democrática também dos empresários urbanos, né? A gente pouco se lembra disso aí, e eles vão depois progredindo para aliciar jovens das universidades com financiamento nacional e estrangeiro, tudo isso está documentado, até desaguar no Lava Jato, né? Então eu tento mostrar desde 86 como é que vai se forjando uma situação em que o Brasil vai indo para a direita até dar lugar para o bolsonarismo, que é o último momento quando a extrema-direita chega ao poder no Brasil, né? Então esse é o fascismo brasileiro. E o outro livro, menorzinho, com Petri, a gente faz um passeio por vários autores de várias áreas das ciências humanas, né? Psicanálise,
sociologia, semiótica, filosofia, muitos autores, né? Lacan, Freud, Adorno, Erich Fromm, Richard Sennett, Durkheim, e assim vai para tentar ver o que esses autores falam dessa psicologia de massas que transforma uma pessoa pacata em um animal caçador de humanos, né? A gente queria meio que mostrar como que as teorias contemporâneas se debruçaram sobre esse tema que agora o Brasil viu a gravidade, né? Eu, quando era criança, eu ouvia falar, o Brasil nunca teve guerra, o Brasil nunca teve... Não, o Brasil é amado por Deus, né? É bonito por natureza, né? Agora eu não sei o que dizer, né? Nós continuamos bonito por natureza, mas eu não sei o que Deus realmente pensa da gente, porque nós tivemos um período horroroso de desumanidade, sarcasmo, de ódio, de desfaçatez, de mentira. Quer dizer, tudo que a gente fala que está no inferno, ou que leva uma pessoa para o inferno, a gente viveu durante 4 anos aqui no Brasil, talvez até um pouco mais, né? E sempre com essa ideia de que vamos passar uma borracha no Brasil, reconstruir o Brasil e tudo mais, né? Eu acho que então esse livro, esse segundo, trata um pouco de um balanço geral tal, mas de uma maneira que não é cansativa, tanto que o livro tem 70 páginas. Bom, o que eu queria dizer no final é o seguinte: nós estamos vivendo um grande desafio de reconstrução. Eu já vivi isso na minha vida. Na década de 80, a gente tinha derrubado a ditadura militar e a gente tinha que reconstruir o país. O que tem de diferente daquela época? Que naquela época, meio que os brasileiros, ou grande parte dos brasileiros, abraçaram essa tarefa. Então não era só uma questão de política de governo ou eleição. Tinha a ver, por exemplo, com o campo cultural. Então era um momento que assim floresceu grupos de rock nacional, grupos de samba totalmente inovadores, teatro, artes plásticas e cinema, né? Uma coisa impressionante. A universidade passou a acolher grupos de estudo, as defesas de tese e doutorado ficavam lotadas as salas, com gente sentada no chão, porque havia uma ânsia para descobrir o Brasil, né? Nós tínhamos movimentos sociais sendo criados, centrais sindicais. O Brasil estava sendo reconstruído. As igrejas estavam participando de pastorais, de movimentos nacionais. Não ficava discutindo a religião e política, discutia o Brasil, né? E não queria impor a sua religião, queria discutir como que a ligação com Deus obrigava a gente a pensar um país mais justo, né? E literatura, nós temos editoras como a Brasiliense, a editora Brasiliense, nós tivemos, olha, era um país fervilhando. Dessa vez eu não sinto esse clima. Nós estamos mais dependentes, nós estamos mais acabrunhados, menos autônomos, nós temos menos energia de mudança. Eu acho que nós, então, a tarefa agora de reconstrução do Brasil é muito mais difícil do que foi na década de 80. Ela vai ser muito mais lenta, ela vai ser muito mais checada. Os brasileiros estão mais desconfiados, entende? E eu acho que também as organizações políticas elas estão mais distantes da gente, né? Você vê que os partidos políticos hoje não têm direções que tem gente de base. O que você tem é deputado federal. Deputado federal que é presidente do partido, que é secretário, tesoureiro, quem está no poder é que manda, né? Então, os donos do poder nunca tiveram tão calmos comandando o país como agora, as elites, né? Mas esse desafio é sobrenome do Brasil, né? O Brasil é isso mesmo, por isso que falam que o brasileiro nunca desiste, né? Eu acho que, assim, nós abrimos a porta, como eu falei, agora nós vamos ter que arrombar. Eu espero que não machuque o pé, mas nós vamos reconstruir esse país. Muito obrigado, Rudá, mais uma vez. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube. Lá você pode ouvir os episódios anteriores e siga-nos nas plataformas de podcast. Aliás, no link desse episódio você encontra também as redes sociais do Rudá, inclusive o canal do Cultiva. Você faz uma análise de conjuntura uma vez por semana, não? 2 vezes. Eu faço segunda e sexta, das 8 às 9 da manhã, 1 hora só.
Meia hora eu exponho, meia hora de debate com quem estiver lá. E está crescendo a audiência, nós estamos muito felizes. E é toda segunda no canal do YouTube do Instituto Cultiva. Quarta-feira é o Boteco Cultiva, que são vários membros, inclusive o Petri, que eu citei aqui, que discute uma questão teórica, mas com muito bom humor. A gente disse que é o Pasquim sem uísque. Terça-feira é o ex-procurador de mais ou menos 700 municípios do país, o Cláudio Figueiredo, que fala sobre gestão pública. E em março o Petri vai ter também uma live dele, sempre das 8 às 9, só sobre psicanálise e política. É isso. Então tá no link do episódio, você pode se inscrever neste canal no YouTube. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Essa é a 5ª temporada dos Filhos de Francisco. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Filhos de Francisco.